Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje o capítulo proposto para a leitura do dia de hoje é Mateus 27. Vou ler este capítulo hoje na Bíblia Judaica Completa. Mateus 27 aqui nesta Bíblia começa da seguinte forma no versículo 1. De manhã cedo, todos os principais Kohanim e anciãos se encontraram para planejar como Yeshua morreria. Então eles o prenderam com correntes e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judá, que o traiu, viu que Yeshua fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais Kohanim e aos anciãos, dizendo: Pequei ao condenar um homem inocente à morte. Que temos com isso? Responderam. O problema é seu. Tendo jogado as moedas de prata no santuário, ele saiu e foi enforcar-se. Os principais Kohanim juntaram as moedas de prata e disseram: É proibido depositar esse dinheiro no tesouro do templo, porque é dinheiro de sangue. Então decidiram usá-lo para comprar o campo do oleiro e fazer dele o cemitério de estrangeiros. Esta é a razão pela qual ele se chama Campo de Sangue até hoje. Então se cumpriu o que disse Yirmiyahu, o profeta. Pegaram as 30 moedas de prata, preço que o povo de Israel concordou pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenara. Enquanto isso, Yeshua foi levado ao governador, que lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Yeshua: As palavras são suas. Mas, ao ser acusado pelos principais Kohanim e pelos anciãos, ele não respondeu nada. Então Pilatos lhe disse: Você não ouve todas as acusações que lhe estão fazendo? Entretanto, o governador ficou muito admirado porque Yeshua não disse nenhuma palavra para rebater as acusações. Era costume do governador, por ocasião da festa, soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naqueles dias, estava ali um prisioneiro muito conhecido, chamado Yeshua bar Abá. Portanto, quando a multidão se reuniu ali, Pilatos lhes disse: Qual destes vocês querem que lhes solte, bar Abá ou Yeshua, chamado o Messias? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: Deixe em paz esse homem inocente. Hoje sofri muito em um sonho por causa dele. Mas os principais Kohanim e os anciãos convenceram a multidão a pedir a libertação de Bar-Abá e a execução de Yeshua em uma estaca. Qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Perguntou o governador. Bar-Abá, responderam eles. Pilatos lhes disse: Que devo fazer então com Yeshua, chamado o Messias? Todos eles disseram: Execute-o em uma estaca, execute-o em uma estaca. Quando ele perguntou por que crime ele cometeu, eles começaram a gritar mais: Execute-o em uma estaca. Quando Pilatos percebeu que não obteria nenhum resultado, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Minhas mãos estão limpas do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o grupo respondeu: O sangue dele está sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barabá, como haviam pedido. Entretanto, mandou açoitar Yeshua e o entregou para ser executado em uma estaca. Os soldados do governador levaram Yeshua ao edifício do quartel-general e o batalhão todo se reuniu ao redor dele. Arrancaram-lhe as roupas e o cobriram com um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita. Então, ajoelharam-se diante dele e zombaram. Viva o rei dos judeus! Cuspiam nele e usavam a vara para bater-lhe na cabeça. Quando terminaram de ridicularizá-lo, tiraram-lhe o manto e puseram de volta as roupas dele. Então o levaram para ser pregado em uma estaca de execução. Quando estavam saindo, encontraram um homem de Cirene, chamado Shion, e o obrigaram a carregar a estaca de execução de Yeshua. Ao chegarem ao lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, eles lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas, depois de prová-lo, ele se recusou a beber. Depois de o terem pregado na estaca, dividiram as roupas dele entre si, jogando dados. Então eles se sentaram para observá-lo. Acima da sua cabeça colocaram um escrito com a acusação feita contra ele: Este é Yeshua,
o rei dos judeus. Então 2 ladrões foram pregados em estacas de execução com ele, um à direita e outro à esquerda. As pessoas que passavam por ali gritavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: então você pode destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus. Desça da estaca. Da mesma forma, os principais Kohanim, os mestres da Torá e os anciãos escarneciam dele. Ele salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Então, ele é o rei de Israel, não é? Se ele descer agora da estaca, acreditaremos nele. Ele confiou em Deus, que ele o salve agora, se de fato lhe quer bem. Afinal, ele não disse, sou o filho de Deus? Até mesmo os ladrões que estavam pregados na estaca o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, toda a terra esteve envolta em escuridão. Por volta das 3 horas, Yeshua gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Ao ouvir isso, alguns dos que estavam ali disseram: ele está chamando Eliyahu. Imediatamente um deles correu e pegou uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu para Yeshua beber. Os outros disseram: espere, vamos ver se Eliyahu vem salvá-lo. Entretanto, Yeshua, depois de gritar novamente, entregou o Espírito. Naquele momento, a paroquete do templo foi rasgada em 2 partes, de alto a baixo. Houve um terremoto e rochas se partiram. Sepulcros foram abertos e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Yeshua, eles saíram dos sepulcros, entraram na cidade santa, onde muitas pessoas os viram. Quando o oficial romano e os que estavam com ele, vigiando Yeshua, viram o terremoto e tudo o que estava acontecendo, ficaram aterrorizados e disseram: ele realmente era um filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali olhando de longe. Elas haviam seguido Yeshua desde a Galil, auxiliando-o. Entre elas estavam Miriam de Magdala, Miriam de Yaakov e de Yosef, e a mãe dos filhos de Zabdai. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Ramataim, chamado Yosef, um talmide de Yeshua. Ele se dirigiu a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Yosef pegou o corpo, envolveu-o em um lençol de linho limpo e o colocou em seu sepulcro novo, que havia mandado cavar na rocha. E, depois de fazer rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, foi embora. Miriam de Magdala e a outra Miriam estavam assentadas ali em frente do sepulcro. No dia seguinte, após a preparação, os principais Kohanim e os Perushim dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que o enganador, enquanto estava vivo, disse: depois de 3 dias serei ressuscitado. Por isso, ordene que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia. Caso contrário, seus talmidim poderão roubar-lhe o corpo e dizer ao povo: ele foi ressuscitado dentre os mortos. Este último engano será pior que o primeiro. Pilatos lhes disse: vocês podem levar um grupamento. Vão e mantenham o sepulcro em segurança. Eles foram e tornaram o sepulcro seguro. Selaram-no e montaram guarda para cuidar dele. Leitura de Mateus, capítulo 27. Separei aqui alguns comentários acerca desse mesmo capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de estudo palavra-chave, que aqui fala relacionado aos versículos 9 a 10. Embora Mateus afirme que a profecia procede de Jeremias, na verdade, quem escreveu este oráculo foi o profeta Zacarias. Alguns biblistas sugerem que, de fato, Jeremias proferiu uma profecia com relação à compra de um campo por determinada quantia de dinheiro. No entanto, trata-se de mera conjectura. Outros teólogos propuseram que, uma vez que a tradição judaica afirma que Zacarias profetizou no espírito de Jeremias, é possível que Mateus estivesse respaldando esta ideia quando mencionou esta profecia. Embora Jeremias pudesse ter proferido estas palavras sem tê-las escrito, elas realmente foram vaticinadas e escritas por Zacarias. Outra interpretação que explica a declaração de Mateus é a de que, no modo mais antigo de dividir os livros do Antigo Testamento, a terceira seção continha os livros dos profetas, começando com o livro de Jeremias.
Como a profecia de Zacarias é encontrada nesta seção, é possível que Mateus estivesse referindo-se a uma profecia dentro daquela seção particular do Antigo Testamento, uma vez que muitos judeus usavam o primeiro livro ou as primeiras palavras de um pergaminho para referir-se na forma de metonímia ao todo. De qualquer forma, está claro que aquele que proferiu esta profecia predisse com exatidão os eventos que aconteceram entre a morte de Cristo e o seu sepultamento. Já aqui na Bíblia de Estudo Andrews, diz aqui a respeito do versículo 35. A crucificação era o pior castigo da época, reservado para escravos e estrangeiros. Era ao mesmo tempo fisicamente dolorosa e emocionalmente vergonhosa. Pregos perfuravam os pulsos e os tornozelos, e as vítimas ficavam dependuradas na cruz imóveis, respirando com dificuldade. A vergonha decorria do fato de estarem despidas. A morte era vagarosa. Ocorria muitas vezes depois de vários dias, pois nenhum dos órgãos vitais era afetado. A morte de Jesus foi incomum, pois ele faleceu em poucas horas. A explicação mais razoável é que tenha morrido por causa do coração partido. E aqui, relacionado ao versículo 51, o véu do santuário. Provavelmente se trate do véu interno que separava o lugar santo do Santíssimo. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo a fim de suplicar a Deus em favor do povo. O rasgar desta cortina significou que a antiga ordem de cerimônias e sacrifícios havia chegado ao fim. O sacrifício de Jesus na cruz substituiu todas essas atividades. Também inaugurou uma nova era na qual as pessoas podem se achegar diretamente a Deus por intermédio de Cristo no santuário celestial. Essa daqui então foi a leitura do capítulo 27 do livro de Mateus, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.